Oi, oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E hoje nós vamos ter uma convidada especial, que é a Fernanda, que a história dela é um pouco diferente das que a gente viu até o momento, porque a história dela é relacionada com consultoria externa, né? Diferente das que a gente viu, que eram RHs internos. Então a gente vai ter a chance de enxergar uma perspectiva de abordagem de trabalho, de abordagem do conhecimento diferente, né? Para você que está chegando aqui hoje, meu nome é Elissandra da Mata, eu sou psicóloga por formação, sócia proprietária da DMO Desenvolvimento Humano e Empresarial e fundadora do Instituto RH na Prática. DMO é uma consultoria na área de gestão de pessoas que atende empresas aqui da minha região, também algumas de todo o Brasil. E o Instituto RH na Prática é uma empresa de cursos de capacitação para profissionais de recursos humanos. Bom, Fernanda, antes de mais nada, eu quero te dar as boas-vindas. Quero dizer que eu estou muito, muito grata pelo seu tempo, pela sua presença aqui com a gente, por você ter se disponibilizado a compartilhar a sua história, a doar, né, um momento aí do seu dia, que eu tenho certeza que é muito corrido, e estar aqui conosco. Então, muito obrigada por isso, viu? Quero começar aí com todo o espírito de gratidão mesmo, porque eu tenho certeza que a sua história pode inspirar muitas pessoas que estão aqui assistindo e que vão assistir a gravação depois, que nós estamos tendo várias pessoas assistindo depois. Com certeza pode mudar aí talvez uma chave, alguma coisa que alguém está enfrentando de desejo, de desafio e que você vai poder contribuir. Então, muito obrigada por isso, viu? Então, eu que agradeço a participação, o convite e espero que de alguma forma possa realmente inspirar quem quer caminhar por esse lado de empreender em RH, que é muito interessante, é uma outra visão e é uma outra forma de você trabalhar com algo tão bacana, tão especial, que é lidar com realmente o capital mais importante da empresa, né? Só que aí do Exato. outro lado, só que você está do outro lado. Então, É uma outra visão. é outra visão, são outros desafios. São e não são. Na verdade, alguns desafios se repetem, mas você tem que lidar de uma outra forma, na realidade. Exatamente. Os desafios técnicos costumam ser iguais, mas a gente tem uma abordagem um pouco diferente em relação ao cliente, aos colaboradores, até porque a gente não vai ficar lá dentro para sempre, né? Então a ideia é que a gente tem algumas colaborações pontuais e isso precisa ser realmente feito de uma maneira, uma abordagem um pouco diferente. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Antes de mais nada, eu quero que você se apresente para as pessoas. Quem é você? Da onde você está falando? Qual é a sua formação? Um pouquinho aí da Fernanda. Tá. Bom, pessoal, meu nome então é Fernanda Perlato. Eu sou aqui da região do ABC Paulista, aqui Grande São Paulo. E o pessoal fica brincando que eu moro no interior, e a gente fica brincando que não mora no interior, e fica essa paulista com o pessoal do ABC. E, na verdade, eu já estou atuando em RH já há um pouco mais de 15 anos. Se eu for somar com a área de departamento pessoal, então vai para mais tempo. E até porque é o seguinte, eu comecei a minha carreira aonde eu estou hoje, na realidade, porque o mundo deu uma volta. A minha família tem um escritório contábil e talento contábil, que hoje eu sou uma das sócias, junto com meus pais e meu irmão. E nós começamos nesse período lá, deixa para lá a quantidade de tempo, a gente pula o meu primeiro contato foi o departamento pessoal e depois eu fui passando por outras áreas, até porque de fato eu me formei em contábeis. Eu sou contadora, Hum. sou contadora de história, eu costumo brincar que eu sou mais contadora de história do que contadora. Mas depois eu vi que realmente não era exatamente isso que eu queria lidar com pessoas, eu queria ter uma outra carreira, e aí eu acabei fazendo psicologia. E para quem faz psicologia, na minha época, não sei como é que tá hoje, mas na minha época, milhares de anos atrás, o único estágio que pagava era RH.
E aí eu acabei, tá, poxa, acabei de sair do escritório, vou para RH, bom, fui para RH. E um mundo se abriu para minha vida, assim, foi uma coisa assim que quando eu descobri o que de verdade era RH, eu me apaixonei, não quis nem saber mais de clínica, eu não quis mais saber, né? Eu tive uma experiência, foi traumatizante, a minha vida é RH e realmente eu me apaixonei. Aí eu comecei em seleção, ajudando mais na parte de seleção. E aí de seleção fui para a área de treinamento, acabei entrando na área de business partner, que é né, a consultoria interna de RH. E aí sempre trabalhando com treinamento e como consultora de RH interna. Passando por algumas grandes empresas ao longo desse período, e aí na última empresa que eu estava, já mãe, que eu tenho um pequenininho de 3 anos, já com ideia de empreender há algum tempo, só estava faltando a coragem. E aí os meus pais me chamaram de volta para o escritório para a gente começar a pensar em algumas questões, porque a digitalização está batendo na porta. E eu falei, sabe, quer saber de uma coisa? Eu vou tentar. E aí eu, em paralelo, abri minha consultoria. Comecei bem devagar, né, para ir realmente assentando tudo isso. E aí foi muito interessante porque é aí que depois de um tempinho que entra o GPC, né? Aí vamos esperar, a gente vai conversando, mas Tem quanto tempo que você abriu sua consultoria? 1 ano e meio. Uhum, tá. Na, na verdade, assim, que eu já tô cuidando, assim, que realmente ela começou a girar, tem coisa de 1 ano. Ela Certo. começou a começar a realmente girar mesmo, eu diria que 1 ano. Então, então foi uma coisa muito interessante, porque eu mesmo falei primeiro, eu não vou entrar em seleção, eu não vou fazer seleção, eu quero cuidar mais da parte de treinamento, de outras partes do desenvolvimento, porque eu fiz muita seleção na minha vida, chega uma hora que não chega de seleção. Mas é porque a minha consultoria acaba lidando muito mais. Eu tenho alguns pilares da consultoria. E pensando em implementação de recursos humanos, o foco acaba sendo as pequenas e as médias empresas. Então é uma pegada diferente, é um mundo diferente que não tem nada a ver com aquele mundo dos transatlânticos, né? Enormes corporativos, então é uma outra pegada, uma outra forma de você vender o RH, de você Exato. vender a forma de atuar. E aí que eu comecei a perceber, opa, peraí, que eu tenho que virar a chave de alguma coisa, que eu preciso me organizar melhor as ideias, eu preciso buscar alternativas, ferramentas, formas de entrar nesse mundo entendendo melhor esse contexto. E Uhum. aí você entra. Ah, e aí? Aí como que você me conheceu? Bom, nosso lindo e maravilhoso algoritmo do Instagram, Esse provavelmente sim é inteligente, viu? estava eu procurando algumas coisas de RH e no dia seguinte, eis que aparece a foto, a sua foto. O Instagram já entendeu assim, essa aqui tá procurando alguma coisa de RH. Vou mostrar essa menina aqui. E aí eu fiquei com aquela cara de, eu tô precisando de alguma coisa aqui e tal. E aí foi interessante porque o que me chamou a atenção, Elis, foi o nome, RH na prática. Isso, e depois, assim, eu já tinha visto várias coisas e tipo, não, não é isso que eu tô procurando, não, não é isso que eu tô procurando, não, não sei o quê. E quando vi RH na prática, hum, deixa eu ver isso aqui. E aí foi legal, porque aí eu realmente eu entrei, aí eu fui ver, aí eu vi o teu vídeo, né? Aí eu vi a tua explicação, aí eu gostei do teu jeito de falar, né? Da forma como você aborda o tema. Aí eu falei, opa, tô gostando dessa moça. Aí eu falei, o que que tinha de módulo, de conteúdo, e o teu vídeo é muito explicativo, o teu vídeo mostra mesmo, você consegue ter uma ideia do que você vai encontrar. Eu falei, cara, é isso. Porque é isso. Por mais que toda essa bagagem, essa experiência em RH, porque eu fiz vários projetos. Assim, a área que eu menos trabalhei de forma direta, mas de forma indireta eu tinha que ter acesso por ser consultora, era a área de remuneração, a parte de cargos e salários. Certo. Tinha acesso, porque como consultora eu tinha que pegar a descrição de cargo, discutir com o gestor, discutir com seleção, tinha que discutir, quando tinha acordo coletivo, eu tinha que estar junto. Então, essas coisas, elas acabam sim as competências, implementação, mapeamento de competência, mas ao mesmo tempo
você, com o passar do tempo, você tem que respeitar aquela ética de quando você sai da empresa, aquele material, por mais que você tenha construído, aquele material é daquela empresa que você construiu. Sim. Personalizou para aquela empresa. E aí tem uma complexidade que eu não preciso daquela complexidade. Tem que ser alguma coisa mais simples e direto ao ponto. E aí, Aquele tipo de situação que você consegue utilizar em qualquer lugar, que não é tão customizado assim para aquela realidade que depois você não consegue nem utilizar em outros lugares. exatamente, era isso que eu estava buscando. Porque assim, se eu fosse começar do zero, eu tendo duas empresas, né? Eu participando de uma empresa com meus pais e montando a minha, trabalhando com a minha, e mais. Aí entrou a pandemia, e aí eu tive que diminuir mais ainda meu ritmo para Sim. poder mais com meu marido, com meu filho e dar conta de tudo isso. Então, assim, eu não ia ter tempo de ficar construindo uma matriz, um negócio, até que ficasse uma cara legal, funciona, sabe, que estivesse funcionando. Eu falei, não, 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 não quero pensar nisso agora, não. E aí, como consultoria, gente, alguém já deve ter pensado nisso. Alguém já deve ter pensado nisso para vender, não é possível. E aí, de fato, e aí que eu encontrei o teu material, mas o que me surpreendeu positivamente não é só a ferramenta é realmente os formulários, os materiais, quebram um galho enorme. Mas a tua explicação, que por mais que eu tenha experiências, a gente sempre aprende, a gente sempre vai ter espaço para aprender. E você já tem essa bagagem de consultoria de muito tempo, que eu ainda estou começando. Né? Você já tem a sua consultoria já há muito tempo, você já implementou, imagino, que muita coisa. Então você sabe rodar em empresa. Eu sei que é rodar dentro de uma empresa. Você sabe rodar em várias, mudando rapidamente de cultura. Então eu precisava dessa pegada um pouco mais realmente flexível. Eu diria isso, flexibilidade, que é o teu material é isso. E a Uhum. forma como você estruturou ficou muito legal, porque aí o material realmente ele acaba sendo realmente consequência, porque o legal mesmo está na experiência que você passa, na experiência que você transmite, e é muito legal, porque às vezes eu me peguei assim, caramba, se eu tivesse feito desse jeito quando eu estava na empresa X, tinha sido mais fácil. Nossa, caramba, eu me matei de fazer um negócio, olha que coisa mais simples, olha que percepção. Então, você tem sim muito aprendizado. Então, é um curso que não é só para quem está começando, é para quem se quem se permite, mesmo que já está na estrada há bastante tempo, ver outras perspectivas, ver outras formas de se trabalhar, você agrega demais. Então, eu realmente eu me surpreendi positivamente, até porque uns anos atrás. Gente, eu falo demais, Elise. Manda eu ficar quieta quando a Não, gente. eu tô adorando, porque daí eu já tô só pescando. Olha aqui meu caderninho, como é que tá? Eu já tô anotando tudo para fazer minhas considerações. Eu sou a Bernardo e a gente fala demais aqui em São Bernardo. Eu te entendo aqui, eu sou a conversadeira também aqui da minha região. Pode falar. Fala demais, gente. E aí que eu até me perdi, ó. Eu falei da. Você Ah, disse que há peraí. algum tempo atrás. E aí, algum tempo atrás, porque assim, eu realmente eu não tive condição de fazer uma faculdade, apesar de ter feito ciências contábeis e psicologia, contábeis, até que fiz uma faculdade legal aqui da minha região. A psicologia eu não tinha condição de pagar uma faculdade de nome, eu realmente não tinha essa condição financeira na época. E aí a faculdade que eu tive condição de pagar era uma super simples e eu vivi uma época em que se tinha muito preconceito. Hoje eu acho que está melhorando isso, mas ainda existe. Mas se tinha. E, gente, vocês que são de RH, ajuda a quebrar esse preconceito, pelo amor de Deus. É nosso Que é papel, né? um preconceito com relação às faculdades. Eu acho assim, lógico, você vai ter os dois perfis. A faculdade que é a de primeira linha, que se fala de primeira linha, que são as federais, né? Aquela coisa toda, tudo é estadual, né? Vamos falar aqui de São Paulo, a USP, Mackenzie, PUC, que são aqui as de São Paulo, que eu conheço. Uhum. UERJ do Rio de Janeiro. Então, assim, são essas que tem, e de fato, gente, não vamos desmerecer, não vou desmerecer de forma alguma quem imagina para passar um processo. Eu, por exemplo, eu não passei, eu não tive, assim, eu realmente não consegui estrutura na época para passar. E aí eu fiz faculdade privada, mas com custo mais acessível. E de fato, existia muito mais, acho que hoje diminuiu, um preconceito muito grande, se falava muito isso, eu só quero aluno de, né, pessoas de primeira, faculdade de primeira linha. Eu brigava com meus clientes, eu vivia brigando por causa disso. Porque quem tem
quem passa numa faculdade dessa vai ter um super acesso de um conteúdo, professores maravilhosos e tudo mais. Mas eu já lidei com muita gente que às vezes acaba não tendo muito jogo de cintura, porque só estudou, né? E aí, lógico, vai correr atrás, vai aprender. Mas quem tem acesso a faculdades, por exemplo, mais simples, é porque normalmente trabalha o dia inteiro e para poder pagar a faculdade, olhe lá para pagar alguma, para conseguir comer, né? Sim. E o que te Então, leva, é importante a gente refletir, que eu acho que o mercado está refletindo isso, por isso que esse tipo de situação está tendendo mesmo a diminuir, porque eu acho que a reflexão é o seguinte, o que te levou até o momento de você passar em um vestibular, não é o que vai te levar para você ser um bom profissional do mercado de trabalho. Não tem essa relação direta. Então, se até aquele momento eu aprendi, sei lá, fórmula de Bhaskara, o que quer que seja que a gente aprende para passar no vestibular, hoje é Enem, né? Na minha época não existia Enem, mas seja o que for que passe no Enem, não é o que vai te tornar um bom profissional depois. E digo mais, a gente não está falando aqui de bom e ruim, porque hoje em dia, inclusive a gente que agora entende sobre competências, né, somos especialistas em competências, a gente sabe que não existe perfil bom e ruim, existe o perfil certo ou errado para aquela situação. Cada situação exige perfis diferentes. Então, não é a faculdade que vai te dizer se a pessoa tem o perfil para vaga. O perfil é da pessoa, são as competências que ela tem, sejam técnicas, comportamentais. Então, acho que começou-se a entender isso, que a faculdade ela não era um prêmio de garantia que aquele profissional era um profissional melhor do que o outro e vice-versa. Até porque esse negócio de melhor ou pior começou a cair por terra quando a gente começou a entender, de fato, o que é o cargo e o que eu analiso para cada cargo. Então, eu consegui entender que as pessoas são diferentes e que eu exijo coisas diferentes e que eu vou respeitar essas diferenças em cima do que eu estou buscando. E aí passa a fazer menos sentido esses títulos ou instituições e passa a fazer mais sentido eu avaliar essa pessoa na sua totalidade de entrega, né, de resultado, de técnica, de comportamento. Então, por isso que muitos até assim, muitas linhas hoje falam que já já vai acabar essa história de ter que ter faculdade, de ter que ter diploma, porque, enfim, muita gente aí tá tendo muito sucesso sem nem ter uma graduação. Então, a gente entende que nossa forma de ensino no Brasil ainda é uma forma de ensino um pouco mais voltada para o técnico, para o teórico, e a gente sai mesmo da faculdade muito pouco preparado, mesmo das faculdades boas, muito pouco preparado para a prática, né? E eu acho que isso está alertando assim no mercado e está sendo cada vez menos importante, realmente. e não, mas foi ótimo que você falou que esse caminho imaginando, porque por que eu tô falando tudo isso e o que isso tem a ver com que. Qual que é o foco, Fernando? Vocês vão ver que porque tudo isso que você falou da empregabilidade, quando você também não tem a faculdade dita de primeira linha, você precisa, eu lembro que na minha época eu precisei me provar, eu tinha que me provar o tempo todo. Eu tinha que provar muito mais porque existe Tinha que aquela se coisa esforçar mais, né? Gastar mais energia. de gastar mais energia, não um curso que vai me definir. E eu tinha isso muito na minha cabeça, porque de fato meu curso realmente não foi muito legal. Principalmente porque ele não tinha essa pegada de RH, ele não tinha pegada institucional, então assim, eu tive que correr atrás, porque se eu dependesse da faculdade, Sim. eu não ia conseguir a parte teórica, mas assim, eu realmente busquei e consegui, eu botava na minha cabeça, eu quero entrar naquela empresa tal. E eu dava um jeito, eu entrava naquela empresa tal. Toda empresa que eu falei assim, eu quero trabalhar, menina, olha, mas eu infernizava com esses RHs. Tudo que eu não gosto que a galera faça comigo. Mas eu infernizava mesmo e dava um jeito e consegui. Lógico, teve empresa, por exemplo, que foram na terceira tentativa que eu consegui entrar, assim, coisa de anos Uhum. depois. Mas você vai vendo a evolução que você vai tendo na sua carreira conforme você se arrisca. Sim. E aí que entra as questões, como eu não fiz as faculdades tidas de primeira linha, quando eu cheguei, eu percebia que chegou uma hora que para eu conseguir mudar de emprego, tinha um tal do pré-requisito de pós-graduação. Precisa ter pós-graduação, então vamos fazer uma pós-graduação. E aí que eu me permiti
bom, já que se fala muito, né, se você não pode ir com os inimigos, junte-se a ele. Então, eu vou tentar fazer uma faculdade melhorzinha. E aí, de fato, não foi a das tops, mas também foi uma faculdade muito boa, cara. E na época eu escolhi ela porque ela tinha uma grade que eu achei mais interessante e cabia no meu bolso. Uhum. Cara, pensa numa assim, decepcionada, porque eu imaginei que cursos de alta qualidade, não assim, não desmerecendo os profissionais, não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas acho que por preço que eles cobraram e para expectativa, acho que eu tava altíssimo, do tipo, agora eu vou aprender um monte de coisa de RH, agora eu vou ver um monte de coisa. E eu saí mais confusa. E assim, isso que eu estava na área há muitos anos. E eu vi pessoas que buscaram aquele curso justamente para ajudar a entrar na área. E eu falava, gente, isso não é a realidade que se passa nas empresas. Isso que eu estou vendo aqui não tem nada a ver. Isso não acontece na vida das empresas. Assim, as pessoas estão vendo coisas que elas não vão ver na realidade. E eu fiquei frustrada, vou ser muito honesta, eu fiquei extremamente frustrada. E aí eu comentei lá no grupo, né, do nosso, da turma que eu tô, do GPC, que quando eu fui me apresentar, eu fiz questão de falar, gente, se esse curso existisse há anos atrás, eu tinha economizado pilhas de dinheiro. E aí eu tinha usado, né, para fazer outra pós-graduação que talvez fosse um pouco mais aproveitada, mas o curso é muito prático, Elisa, assim, muito prático mesmo, assim, você entra numa linha de raciocínio e a pegada da competência permeando foi uma sacada muito legal, porque você pode implementar um processo de cargos e salários sem pensar em competência? Pode. Você vai focar na competência técnica, vamos dizer assim, você vai focar só na lista de atividades e vai fazer sua pesquisa salarial e vai entregar o técnico. Mas se você amarra do jeito que você amarrou, quando eu percebi isso, quando você conta isso, você vai passando pelo curso, você fala assim, caramba, que sensacional, porque e aí quando você vai vender para o cliente desse jeito, dá diferença. Dá uma diferença do quê? De valor agregado. Porque quando você pensa na competência, você amarra todos os seus processos de RH, né? E você faz isso de uma forma legal, que você começa realmente permeando a competência, vamos fazer primeiro. E é legal que você faz, não, para por aqui, faz só a descrição e lá na frente a gente volta, porque realmente tem que passar, né? E aí você vai lá para cargos e salários, agora a gente vai complementar a descrição de cargo com o que falta. Então, foi muito legal. Eu falo assim, gente, eu teria vivido, lógico, já foi, já aconteceu, mas assim, eu teria vivido talvez processos bem diferentes. Eu teria sido uma profissional de RH talvez muito mais proativa do que eu fui, no sentido assim de, poxa, daria para implementar mais coisas. Fiquei pensando, caraca, eu podia ter implementado isso, podia ter implementado aquilo. E tudo bem, agora eu vou ter com meus clientes, né? E de fato, agora as coisas assim, eu me sinto até mais segura de propor, porque a forma de você usar a forma que o curso faz para você vender isso, inclusive, porque eu vejo que nem o pessoal conseguiu ser promovido porque vendeu lá internamente. Para o cliente externo vai ser a mesma coisa. Então, se você está pensando, poxa, eu tinha muita vontade de abrir uma consultoria, de começar a ser autônomo, autônoma, o curso vai ajudar. Vai ajudar. Mesmo que eu nunca feito nada na vida de RH, inclusive você quer enquadrar com a cara a coragem. Vai no by the book do curso que dá. Dá. E uma prova viva disso, não sei se você já viu a história da Larissa, que é até uma história que eu conto bastante aqui, que é uma aluna que ela abriu a consultoria dela assim que ela se formou, 22 anos de idade, novinha, falou, vou abrir minha consultoria. Não tinha ainda tido experiência em implantação prática, ela só tinha feito, se eu não me engano, recrutamento e seleção, nos estágios e tudo, mas ela ainda não tinha executado as outras coisas. Mas ela abriu a consultoria dela, colocou lá o portfólio de serviços dela em cima do que ela estava aprendendo no GPC, ela comprou o GPC para poder se especializar mais, e ela fechou um cliente bem rápido, que é um cliente que fechou com ela para ela implantar tudo. Então, ela vai implantar o RH inteiro lá para ele, absolutamente tudo, mesmo ela não tendo feito isso antes. E ela conta que ela tá super segura e tá implantando, porque de fato tem o passo a passo tão prático
que é difícil você não conseguir entender o que que você tem que fazer para fazer aquilo acontecer. E se tem dúvidas, tem ainda o nosso suporte que dá ali umas, né, um direcionamento. Então ela foi com a cara e com a coragem e está implantando tudo. E a empresa está amando. Ela disse até que faz reunião lá com 50 pessoas e todo mundo olha para a cara dela e fala: sem a Larissa a gente não faz, sem o ok da Larissa a gente não faz isso. E ela fala que isso para ela é o que mais, assim, não tem preço, né? Porque de fato, recém-formada, nova, tinha tudo para que, né, as pessoas não credibilizassem o que ela está fazendo. E ela tem toda a credibilidade lá dentro, porque eles percebem, né, que ela está conduzindo da forma profissional, correta. Como você mesmo disse, a gente consegue explicar melhor para o cliente o que ele vai, o que a gente vai estar fazendo lá dentro. Ele consegue entender melhor quando é essa questão das competências, principalmente quando está amarrado na gestão por competências, fica mais claro para o cliente entender o valor que aquilo vai ter para ele. Né? E aí eu anotei algumas coisas aqui que eu achei muito legal quando você fala algumas coisas que eu meio que resumi em uma frase, que é algo que me acompanha muito. Inclusive, acho que eu nunca falei disso aqui, mas sempre que eu vou tomar uma decisão de comprar um curso ou uma mentoria, porque hoje eu invisto muito, 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 muito dinheiro mesmo em mentoria. Acho que, assim, se eu for colocar mesmo na ponta do lápis, eu devo gastar mais de uns 80 mil por ano com mentoria, com cursos. Deve ter tido ano que até foi um pouco mais. Por quê? Porque eu penso no seguinte, quando eu vou investir. Eu penso, eu vou estar comprando tempo? Então. Para mim, é algo fundamental. O que é comprar tempo? É eu ganhar o resultado mais rápido. Sozinha, talvez eu chegaria lá? Provavelmente. É. Provavelmente. Eu ia ali catando, errando, entendendo. Ah, é assim, ok, então vamos assado. Ah, não consegui esse cliente, o próximo eu consigo. Ok, a gente ia... Em algum momento, a gente ia conseguir chegar lá. Mas eu vou estar comprando tempo, ou seja, essa pessoa já vai me dizer assim, vai aqui que não tem erro. Se for, para mim, não tem investimento melhor do que eu economizar o meu tempo, chegar mais rápido no resultado que eu desejo. E aí eu sempre faço essa reflexão. E você falou muito sobre isso em decisões que você tomou na sua vida, né? Quando você pensou em fazer uma pós-graduação e você percebeu que aquilo não estava dando certo. Quando você falou, eu queria ter conhecido o GPC antes, ou seja, poxa, teria me economizado tempo. Por quê? Porque tempo é precioso, tempo é vida. E resultado, gente, quanto antes vem, antes você consegue, inclusive, traçar novas metas e ir, sabe, sentindo que você está progredindo sem aquela sensação de que está catando mamona mesmo, dando murro em ponto de faca, sempre no mesmo problema, sem entender como é que sai dali. Então, acho que esse é um ponto muito importante que a gente tem que dizer, e eu acho que isso é tão forte para mim, que quando eu criei o Instituto, acho que era a minha maior preocupação, assim, porque eu tive tanto desgosto na minha vida com relação a isso, né? Você falou da sua pós, eu fiz 4. Porque eu ainda não desisti na primeira. Eu pensei, gente, não é possível, eu escolhi errado. Eu vou tentar uma próxima. Aí eu tentava de novo e eu, gente, mas não é possível. Não, tem alguma coisa. Eu vou ter. Não, agora essa aqui disseram que é boa. Agora eu vou ir investindo cada vez mais em instituições renomadíssimas, renomadíssimas. E ainda com aquela sensação de, sabe, quando parece que o conhecimento escorre assim entre os dedos, você fica, tá, mas não tem nada palpável aqui, não tem nada que eu consiga usar mesmo na minha vida. Como é que eu faço? Por onde eu começo? E aí eu comecei a pensar, gente, eu preciso, quando eu criei o instituto, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa diferente disso que as pessoas estão fazendo, porque senão as pessoas não vão aprender nada comigo. Então eu pensei, o que eu queria aprender? Se eu tivesse a oportunidade lá quando eu estava começando, alguém me ensinasse algo, o que seria? Poxa, seria tudo que eu aprendi durante, como você mesma disse, mais de 200 empresas que eu já apliquei isso. E eu pensei, poxa, se eu der para eles o passo a passo, eu vou fazer eles economizarem tempo. Ao invés de fazer igual eu, que ficava errando, acertando, numa empresa, em outra, aí criava um formulário, dava certo para um, dava para outro, eu tentava achar um modelo mais objetivo, porque meu foco era como é que eu torno minha vida prática e ainda consigo atender o cliente com qualidade. E aí eu ia fazendo isso.
até que, olha, anos para eu conseguir chegar, de fato, nesse passo a passo que é objetivo, que é prático, que ainda assim com qualidade, que vai entregar para o cliente absolutamente tudo que ele precisa, ou para a empresa, e que serve tanto para consultor interno, como para consultor externo, quanto para quem está querendo só aprender. E aí, isso que você me disse foi muito legal. E é uma coisa que você falou também sobre a sua faculdade. É importante a gente pensar que faculdade de psicologia, inclusive, as pessoas têm um estereótipo, né, de que psicologia é o melhor curso para RH, mas na verdade, psicologia a gente não vê RH. Não. A gente vê. Em ciências contábeis, e olha, na época eu vi ainda mais coisas relacionadas de fato a RH em contábeis do que em psicologia. Se dependesse de psicologia, Exato, eu jamais trabalharia em RH. É que foi exato. a sorte, os astros, e fui parar no RH. Sim. Pois é, exatamente. Por quê? Porque na psicologia você tem tantas áreas de atuação, você vê tantas oportunidades, é a clínica, é a hospitalar, é a escolar, é de esporte. Você até tem ali talvez uma matéria, duas, que te mostra ali que existe a possibilidade do RH, mas a gente não aprende a fazer nada na faculdade de RH. Então, na época eu até que eu consegui um estágio igualzinho você. É o estágio que paga, é o estágio que eu vou arrumar, é RH. Nem sabia se eu ia gostar. No início eu até nem gostei. Minha história com RH é aos trancos e barrancos até eu me apaixonar. Mas eu lembro que eu até peguei uma matéria optativa na faculdade, que não era obrigatória, era tempo extra mesmo de RH, porque não tinha na grade. E eu estava fazendo estágio, eu queria ver se eu conseguia aprender mais alguma coisa e peguei a matéria optativa. Mas assim, de fato, nosso curso não é preparado para nos preparar para o RH, né? E, e aí você falou uma coisa que foi muito legal, que foi, mesmo com experiência, a gente sempre tem o que aprender, e mesmo com experiência, a gente sempre tem que estar buscando melhorar. Eu acho que se a gente chega num ponto onde a gente acha que não, eu já sei de tudo, eu já aprendi tudo, o que eu tô fazendo tá funcionando, tem alguma coisa errada. Eu sei porque eu vivo com aquela sensação de que tem alguma coisa faltando. Sabe aquela sensação de que eu preciso buscar alguma coisa nova, eu preciso ir atrás de melhorar nisso aqui, não, isso aqui pode ser melhor. Então, eu acho que esse tipo de atitude, de mentalidade, leva a gente para frente. E você, com 15 anos de experiência, com uma bagagem de ter implantado várias coisas, você percebeu que, poxa, pode ser que tenha algo diferente do que eu tô fazendo, que vai me ajudar no que eu tô fazendo, melhorar o que eu tô fazendo, potencializar o que eu tô fazendo. Economizar tempo para mim na minha rotina, aumentar o que eu posso fazer pelo cliente. E acho que a gestão por competências é muito isso, né? E você falou isso da questão de é um diferencial. E gente, é um diferencial para o cliente. E eu falo isso, e a Fernanda pode até confirmar, a gestão por competências não é algo simples. E normalmente os RHs, principalmente consultorias, tendem a querer ir pelo caminho mais simples. Por quê? Porque pegar um cliente, aplicar e partir para o próximo, eles entendem que esse giro é o que faz ganhar mais dinheiro numa consultoria. Quando, na verdade, se a gente para e demora um pouco mais para implantar uma determinada coisa, mas a gente garante que aquilo vai estar melhor, a gente pode cobrar mais. E eu falo isso porque eu hoje, Fernanda, o povo aqui na minha região, as consultorias até tem um pouco assim de meio raiva até da nossa. Por quê? Porque nós somos uma consultoria pequena, porque a gente tem um processo tão otimizado que a gente não precisa de muita gente. A gente tem tudo pronto, a gente tem tudo formatado, nossos procedimentos são todos descritos. Então, as consultoras que nós temos, elas já têm um padrão a se seguir, já é muito simples essa aplicação. E aí, a gente é uma empresa pequena, a gente foca nas empresas de pequeno e médio porte, como você está fazendo. É o nosso nicho, né? A gente foca em empresas que estão começando até, que têm donos jovens, aqueles ou que o filho assumiu a empresa do pai, sabe? Que está com outra cabeça, as startups que estão começando. Então, gente que já está entrando no mercado com a mentalidade de, poxa, eu sou empresário, mas eu entendo que eu preciso da gestão de pessoas e aí vai atrás de uma consultoria porque ainda não tem tamanho para ter um RH interno.
Acho que esse é hoje a maior demanda que a gente tem no mercado de empresas procurando RH, são as empresas que não têm estrutura ainda de um RH interno e que veem que precisam de algo relacionado à gestão de pessoas. E aí a gente entra mostrando para eles tudo que eles podem ter, com essa comunicação assertiva, mostrando a gestão por competências, o que eles vão ganhar e, principalmente, mostrando o diferencial que a gente tem no mercado, porque absolutamente nenhuma consultoria, de fato, implanta a gestão por competências do jeito que a gente aprende no GPC. Eles percebem, poxa, e teve uma vez, inclusive, que um cliente, eu era plano de cargos e salários, e eu me lembro que eu fiz um orçamento para ele, ele falou assim, nossa, Elissandra, mas eu fiz orçamento em outras consultorias, seu orçamento tá bem acima e tal. Aí, obviamente, minha função é dar informação. Então, eu informei a ele quais eram os diferenciais, por que que esse valor era diferente, quais eram as etapas que eu fazia que as outras consultorias muito provavelmente não iam fazer, o que que essas etapas iam garantir lá na frente de evitar um problema ou de potencializar um resultado. Por que que isso é importante? Qual era a metodologia que eu sigo? Eu explico tudo para o cliente, porque a minha intenção é fazer ele perceber que de fato eu tenho um serviço diferenciado. E aí, eu lembro que ele, não, mas eu vou tentar com a outra então, porque ficou bem mais barato. Eu falei, não, tudo bem, a gente vai continuar nossa amizade. Para futuras oportunidades, se você tiver, estou à disposição, não tem problema. Mas eu, de fato, não consigo abaixar o meu preço porque eu teria que cortar etapas. E eu não quero proporcionar para você um serviço menor do que eu sei que eu posso fazer por você. E depois eu não consigo garantir o resultado que eu quero que você tenha. Então, eu prefiro que você feche com a outra mesmo e a gente mantenha a amizade. Ok, ele fechou com essa outra, não passou assim meses, ele voltou e falou, Elissandra, eu quero que você volte e que você comece do zero, porque o que foi feito até agora eu não estou satisfeito, não é o que você me explicou, por quê? Porque ele tinha entendido o que eu tinha explicado para ele. E aí ele ficou atento, é aquilo que eu quero, é aquilo que eu quero. Quando ele viu que aquilo não ia rolar, porque realmente com o orçamento que a outra consultoria deu, não tinha como fazer tudo que tinha que fazer. E aí eu falei, não, tudo bem, a gente refaz, a gente faz do zero, não tem problema. E aí é um cliente que até hoje está conosco. Seja qual for a demanda, ele nem pensa hoje em ir para outra consultoria, porque ele entendeu que é um investimento, que aquilo ele está investindo numa qualidade de algo que vai reverter para a empresa em resultado, em dinheiro, em financeiro, porque quando a coisa roda bem dentro da empresa, a empresa atinge as metas estratégicas dela muito mais fácil, né? Então, são coisas que eu pesquei aí da sua fala, que eu acho tão importante para quem está começando consultoria, ou para quem está patinando na consultoria, entender que, para mim, ao invés de ficar focando só no, poxa, eu tenho que melhorar meu marketing, vai melhorar seu serviço, vai melhorar a forma que você oferece para o seu cliente, porque esse é o maior marketing que existe. É você garantir que você está fazendo o melhor para ele. É o boca a boca. É porque depois ele vai te indicar para outras pessoas falando, ó, nem vai em outras, porque isso aqui é maravilhoso. E é o que acontece com a gente hoje. Hoje a DMO, se vocês entrarem no nosso site, acho que ele até está inativo, que deu problema. Se você entrar no nosso Instagram, a gente nem faz postagem, porque a gente não precisa. A gente nem consegue dar conta dos clientes, porque é boca a boca. Eles indicam outras pessoas pra gente. E os mesmos, eles nunca saem, eles nunca vão embora. Então, eu acho que são pontos importantes. Pode falar. Sabe que você tá falando isso? Eu fico até aliviada, porque eu tava até me chicoteando, porque assim, eu não dou conta, eu parei também de ficar alimentando, sei, criei lá o meu Instagram, e eu falei, cara, um pouco que eu já mexi no Instagram já começou a reverter. Eu falei, eu não vou dar conta. Tá vendo? Não, eu vou parar, porque assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo da empresa dos meus pais. A empresa dos meus pais tem 30 anos, fez ano passado 30 anos de existência. É um escritório pequeno e não tinha site até eu entrar. Fiz o site, aí saiu o primeiro site deles do que o meu, porque o meu eu segurei, eu falei, não, vou primeiro deles. E aí, qual que é o ponto? Por que eu estou trazendo isso? Porque há 30 anos é só por indicação. Lógico, vamos ponderar. A gente poderia crescer, como é que fala? Potencializar, escalar o negócio. Sim,
sim. É a escolha do negócio. Aí eu preciso do marketing, mas por enquanto a gente está preferindo melhorar, exatamente o que você falou, melhorar os processos, melhorar o nosso serviço, né? Achar Sim. que a gente tem um serviço diferencial, não é à toa que as pessoas indicam, mas Uhum. agora o que eu preciso me preparar para esse novo jogo que é a digitalização? Aí isso é uma coisa. É. E até porque, Fernanda, o que que adianta você fazer um marketing de um serviço que alguém depois vai comprar e você não vai conseguir entregar com qualidade? Então, a primeira coisa que você tem que garantir é que você consegue entregar antes de vender, né? Inclusive, na minha consultoria, eu comecei falando, eu não ia fazer seleção, eu me recuso. Tanto assim, se você olhar, nas minhas divulgações, quando eu converso, eu não falo de seleção. Eu vou ser muito honesta, porque é a estratégia do meu negócio. Eu não é um... Isso. Porém, eu percebi que para pequenas e médias empresas, a seleção é porta de entrada. Então, o que eu faço? Uhum. Faço barulho para isso. Mas, quando eu também resolvo fazer, eu me dou. Então, eu vou fazer o melhor processo. E hoje eu não faço o melhor processo para a empresa só. Eu faço o melhor processo para o candidato. Então, na medida do possível, óbvio, eu já errei, mas eu já fui candidata, assim, eu já perdi a conta de quantas entrevistas eu já fiz na minha vida. Eu já tive um cara que dormiu, um headhunter que dormiu na minha entrevista, e eu descobri por que ele dormiu. Além de eu ser, tudo bem, depois vocês me falam se eu sou chata ou não. Mas assim, vamos supor que eu tivesse meio muito chata naquela entrevista e tal, mas eu tinha encontrado ele na hora do almoço, só para descontrair, eu tinha encontrado ele na hora do almoço e ele tinha depois eu vi que era ele. E me chamou a atenção porque ele bateu um prato de feijoada. Acabou de almoçar e ele foi fazer a minha entrevista. Ele dormiu na minha entrevista. E isso é uma falta. Nossa. Eu me senti assim. Falei, gente, eu sou um nada aqui, né? Eu sou um nada. E aí, fora outras coisas que eu vivenciei, e na seleção eu realmente eu dou o meu melhor. E olha só que interessante. Quando você faz isso, eu ganhei a confiança desse cliente. Eu tive até um retorno de uma pessoa próxima dele. Ele falou, olha, Me conta, como é que foi, então, seus resultados com clientes depois que você começou essa nova abordagem? ele falou assim, olha, ela falou assim, essa pessoa falou pra mim, olha, não tem um e-mail que você manda que ele não abre na hora, que ele não lê inteiro. Os relatórios que eu faço e as minhas entrevistas, eu já fazia por competência, mas eu aprimorei junto com o curso. Mas eu já fazia entrevista por competência. Mesmo que é uma vaga uma vaga de vendedor, analista de financeiro, não tem problema. Eu faço por competência. E Exato. os finalistas eu faço um relatório, dá mais trabalho? Dá, mas eu provo para ele que o preço que eu cobro, ele vai ter qualidade. E no meu relatório, por exemplo, por eu ter feito por competência, eu vou avaliando as competências, fica mais fácil de eu comparar os candidatos, porque aí eu faço um mapa comparativo, explico isso para o cliente, e quando ele vê o relatório individual dos finalistas, eu consigo, por conta das competências, falar, olha, essa pessoa aqui, se você contratar ela, quais são os pontos de atenção para você reter ela no caso? Quais são os pontos de atenção que você tem que tomar cuidado, que ela tem essas competências que não estão bem administradas? Isso pode ter um impacto no seu negócio. Então eu consigo. E aí ele percebeu. Eu cobro mais para fazer minha seleção, eu cobro 70% da vaga. O mercado gira de 50% a 70% do valor do salário bruto da vaga. Eu cobro 70%. Na pandemia, a gente negociou, deu um descontinho, porque já é parceiro e tal. Mas eu cobro 70%. Por quê? Porque eu vou fazer um serviço realmente que. Tanto que ele lê o relatório, ele lê o meu relatório inteiro da descritiva das competências da pessoa. Sim. E é preocupada, uma pessoa, mas ele percebeu o valor disso. E aí, a partir Legal. disso, que aí surgiu a oportunidade, a gente ainda está nessa discussão de implementar o plano de carreiras, que antes do GPC, como eu teria apresentado o processo? Eu teria apresentado da seguinte forma, focada na descrição do cargo seca. Aquela descrição, ia fazer a pesquisa salarial, e ia apresentar, ia entregar um organograma, ia entregar o descritivo do cargo, o peso do cargo, a faixa do cargo, ia entregar tudo. Sim. E aí a gente ia falar de talvez avaliação de desempenho para a gente poder ter isso numa carreira, né? A gente pensar Uhum. isso. Só que quando eu chegasse na avaliação de desempenho, eu ia treinar as competências. Eu penso no começo do processo e permeio isso no processo, como é a sua proposta,
é muito mais simples. É Sim. muito. E aí e amarra de um jeito que assim, eu senti muito mais facilidade de falar, de expor, de explicar e trazer o valor disso. Vamos ver no que Uhum. vai cruze os seus dedos aí, a discussão tá boa, mas eu já senti uma diferença enorme na forma de eu pensar na proposta de fazer isso do que eu já fiz já com clientes anteriores. Então, e até com experiências minhas anteriores em outras empresas. Então, gente, sempre é tempo de aprender. Sempre é tempo de. Quando você falou de investimento de. Eu sou uma pessoa que também que eu tenho que me controlar, porque senão eu quero comprar um monte de curso. Eu quero comprar. Ó, só vou mostrar para vocês aqui, ó. A louca dos livros. E aí, assim, gente, eu uso, tá? Não é que eu li todos, mas eu uso o que é necessário desses livros. E o que você falou é essencial, porque assim, já que eu não tive a faculdade que me garantiu no mercado, mas eu corri atrás das experiências. Eu corri atrás. Eu nem sempre pude pagar um curso. Então, o que eu fazia? Eu tinha condição de comprar um livro, eu comprava o livro e eu me acabava de ler o livro para poder usar essa teoria no meu dia a dia para entregar um projeto. Então, eu vou dar um exemplo muito prático disso. Em 2013, 2012 eu estava trabalhando para uma empresa que deram um conteúdo, aí eu vou falar de treinamento e desenvolvimento, e deram um conteúdo que veio de fora, de um cientista, que naquela época começou a se falar em neurociência para a área de gestão de pessoas, e eu fiquei encantada com aquela teoria. Encantada, encantada, assim, fiquei encantada. Só que assim, eles falaram, esse é o vídeo e vocês traduzam e façam o que vocês quiserem. E era um vídeo que ia ajudar num processo de mudança da empresa. Um processo gigantesco, assim, de mudança, e eu precisava ajudar. E eu, na minha carreira, eu sempre acabei me envolvendo com processos de mudanças, então assim, downsize, então demissão em massa, a gente tive que subir no palquinho e falar, tá todo mundo demitido. Óbvio que não foi desse jeito, gente, eu sou resumir. Uhum. 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 De falar, gente, a gente vai fechar a operação e eu vim aqui fazer o desligamento e tal, tal, tal. Então, assim, já teve todas as situações possíveis. E aí, mudança de empresa, empresa que se separou, fusão. Então, tudo isso é mudança. E Sim. aí, esse processo de neurociência foi sensacional e eu tive o que eu fui fazer. Eu não tinha condição de fazer um curso na época. Eu não tinha. Hoje, o curso hoje mesmo é 13 mil reais um curso desse cara. Que tem aqui no Brasil hoje. 13 mil reais. Não dá. Tipo, agora não dá. Então, assim, o que eu na época eu fiz? Em 2013, isso. Eu fui atrás da internet, comecei a caçar, 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 caçar. Achei o material, eu li, fui autodidata e comecei a dar o curso. Anos se passaram, agora na minha consultoria, eu estou estudando mais os livros deles ainda. Eu não tenho condição ainda de fazer esse curso ainda, porque eu acabei de tirar minha certificação de coach, então fica para a próxima. E o que eu estou fazendo? Eu estou lendo, estou estudando, estou fazendo um outro curso mais acessível de uma pessoa que é mais reconhecida. E isso está me ajudando a posicionar minha consultoria como uma consultoria que está se especializando em gestão de mudanças. Então, porque eu não tenho dinheiro hoje, que eu não tenho condição de ter acesso à informação. Então, por exemplo, o seu curso, as pessoas podem falar, nossa, o valor parece alto. Eu posso garantir para vocês. Perto do que ela pega, ó, vocês vão me matar agora. Tá cobrando até pouco. Porque tá, porque assim, tá muito acessível. E isso é sensacional, Elisa, assim, o que você está fazendo de democratizar essas informações, de trazer essa sua bagagem e dividir isso com as pessoas, assim, é inspirador até para mim, até para minha carreira, para o que eu imagino que eu gostaria de compartilhar com as pessoas. É sensacional, sensacional mesmo. Assim. Então, gente, aproveitem. Quem é da família GPC aí, vamos com a gente, vamos aproveitar o curso. Quem está em dúvida, vai lá, vai. Vai lá, esperando o quê? Logo. Maravilhosa. Fernanda, mesmo, olha, eu acho que quem estava em dúvida se o GPC ajuda quem empreende também, porque eu recebo tanto essa pergunta, ele Sério? serve para mim que tenho consultoria ou que quero abrir minha consultoria.
Bom, eu te digo uma coisa, o GPC não vai te ensinar nada específico de empreender. Não vai te ensinar a fazer marketing, não vai te ensinar a separar suas finanças aí, fluxo de caixa, não vai te ensinar. Isso vai ser outro curso que nós estamos aí com quentinho para lançar aqui, no Instituto, mas ele vai ser focado em administração de negócio, não vai ter parte técnica. Quer aprender parte técnica? Quer aumentar seu portfólio de serviços? Quer aprender a implantar um bom serviço nos seus clientes? Quer conseguir vender os seus serviços com mais segurança, sabendo que de fato você está oferecendo para ele algo que faz sentido ali dentro para ele? Como a própria Fernanda disse, uma linha mesmo de raciocínio ali em cima do que você vai implantar, que você entende esse fluxo e consegue passar isso para o cliente de uma maneira mais simples, até para você implantar de uma maneira mais simples e que dê resultado, que seja diferente do que as consultorias estão fazendo. Se isso é o que você quer, então daí sim o GPC vai te ajudar. E aí, Liz, mas eu quero também aprender gestão de negócios. Ótimo, aí você vai ter a oportunidade de adquirir os dois, você vai ter o seu serviço e você vai administrar o seu negócio. E tá tudo certo, desde que você entenda que não adianta nada você administrar um negócio que você não sabe executar, que você não sabe oferecer o seu serviço para os clientes. É como a Fernanda disse, isso é um ponto posterior. Primeiro você tem que ir atrás de se especializar e depois você vai atrás do seu marketing, depois você vai atrás de outras coisas que você vai melhorar. E não é que elas não sejam importantes, pelo amor de Deus. Empresas quebram porque não tem uma boa administração de negócio. O que a gente está querendo dizer é que não adianta nada você conseguir cliente se você não vai conseguir oferecer para ele minimamente o que você tem orgulho de dizer que você que fez, que aquilo deu resultado, que aquilo é uma obra-prima sua. E eu tenho muito isso. Eu pego por mim, assim. Eu me preocupo com a minha reputação, com o meu nome. Então, lógico que eu estou preocupada com o cliente, mas eu estou preocupada eu não vou fazer nada dentro de uma empresa que depois eu não vou falar com boca cheia que fui eu que fiz. Sabe? Por quê? Porque é o meu nome que está envolvido ali, é o meu trabalho, é a minha consultoria. Então, eu quero garantir que vai ser da melhor forma possível para o cliente, né? E ele ganha com esse meu comprometimento com o meu serviço, porque eu não vou jamais dizer para ele, não, então eu vou cortar umas etapas aqui e te cobrar menos. Por quê? Porque daí eu não vou conseguir garantir para ele que eu vou, de fato, ter o resultado e é o meu nome que está ali atrelado àquilo, né? Então... O que Isso você está fazendo, né? Você que está assistindo. dá mais ansiedade para quem está começando, e eu sei bem isso, que você fica assim, com aquela angústia de, pô, eu tenho que conseguir esse cliente a qualquer custo. É lógico, se você está começando, se você está empreendendo, eu, por exemplo, eu tenho a minha estratégia onde eu quero chegar com a minha consultoria. Só que eu estou num momento e eu tenho que descer do salto. Eu não posso ficar num salto, num pseudo salto. Ah, porque eu tenho 15 anos de carreira e aí eu vou achar que eu sei tudo. E aí eu já quero já meter o pé pelas mãos e vou partir para empresa grande. Até porque empresa grande está cheia de consultoria aí, está tudo saturado. E o mercado de pequenas e médias, o pessoal está começando a perceber. Até quem atendia grande está começando a se ligar que o mercado está crescendo justamente pelo que você falou. Essa pessoa novo que está vindo, as startups e tudo mais, empresa familiar mudando de geração. Eu vivo numa empresa familiar, sei bem o que é isso. Então, é um nicho também legal. Uhum. Da parte de empresa familiar. Não é fácil, é um outro tipo de RH. É uma outra forma de trabalhar o RH, é bem diferente, porque você tem um componente emoção por trás, que ele é bem forte. Sim, sim. Porém, se você conhece a prática, a técnica, você consegue ter esse jogo de cintura de adaptar. Então, por isso que, por exemplo, eu estou começando pequeno, no sentido de que eu vou aceitar algumas ofertas, que nem eu fiz a seleção, mas eu acabei depois conseguindo chegar onde eu queria. Exato. E aí eu já tenho o quê? Já estou conversando com uma pessoa que eu quero trabalhar, que eu sei que quer aprender RH e eu vou dar a chance, ela vai começar a trabalhar comigo nas vagas. Então ela vai me ajudar, eu vou fechar a vaga final, porque eu sei o cliente, ele é exigente e tal, mas a parte essencial que ela vai aprender, ela vai me ajudar, eu já vou conseguir ter alguém para começar a me ajudar. Para eu continuar entendendo que a vaga é importante, é a porta de entrada, mas eu preciso dar foco na minha consultoria onde eu quero chegar. E aí, nessa de onde eu quero chegar, que tem que tomar cuidado com essa história do preço. Porque se você já abre o preço e você... Aí eu tenho uma história muito interessante para contar disso. Bem rapidinho. Pode falar.
Quando eu estava fechando vaga, logo uma das primeiras, o cliente ele acabou fechando, ele gostou tanto dos finalistas, tanto que ele resolveu e do nada ele criou uma outra vaga e que tentou fechar com o segundo finalista. E aí eu fiquei assim, peraí, mas eu fui contratada para uma vaga. E aí como é que agora ele vai pegar duas, eu vou receber por uma? E aí eu fiquei naquele lance do tipo, falo com o cliente, não falo, e aí eu resolvi não falar. Aí só que eu fiquei me remoendo depois com aquilo. Bom, por sorte, o segundo candidato não quis. Dica, coloque isso em contrato. Hoje eu coloco no meu contrato, que Tá lá no contrato. Aprendi, nunca mais esqueci. Aprendi, tá lá no contrato. E aí, então, e isso é importante, gente, que você vai percebendo quem quer empreender isso, você vai errar e você já sabe que para a próxima você vai colocar no contrato. Você já sabe que na próxima você vai ficar mais esperto com isso. E aí o cliente, aí por acaso você não tem nenhum candidato sobrando, não? Não. Aí eu falei, deixa eu aproveitar e conversar com você. Então, na verdade, era pra te cobrar da segunda vaga. E aí, vamos, né? Deixa eu explicar por quê. Não, você tem razão. Ele foi lá e abriu a segunda vaga e eu recebi pela segunda vaga. Então, é, a gente vai ganhando essa coisa do preço, a gente tem que tomar cuidado. E eu já tive contato também com a parte manual de artesanato, é o que também tudo que é serviço, né, ou produção desse tipo, acaba sendo desvalorizado. E se você permite essa desvalorização por medo, você já começa com o pé esquerdo, porque aí sim. você, né? Então, vá atrás do conhecimento, vá atrás de, né? Usufrua o GPC. Eu ainda estou usufruindo, eu não fiz todos os módulos, eu estou voltando agora, fazendo cada módulo. Eu estou realmente seguindo para realmente absorver o máximo que eu posso para justamente o quê? Aí sim você vai ter a bagagem e aí você vai ganhando segurança. E você acha que eu ainda sei? Eu vou ter projetos que eu ainda não implementei ainda como empreendedora. E aí eu vou começar de novo com aquela mesma sensação do tipo, ai, qual que é o preço que eu dou? Como é que eu vou fazer? Aí vai negociar, só que você vai ganhando jeito, você vai ganhando, né? Até que você vai achar o seu preço de mercado, você vai achar, né? E isso eu tô aprendendo ainda, gente, eu tô aprendendo. E o curso está sendo fundamental para me dar estofo para eu mostrar o quê? Porque uma vez eu me perguntaram o seguinte, qual é o seu diferencial das outras consultorias? O que difere você das outras consultorias? E aí, isso que você vai... e aí o que me difere é isso. Eu tenho conteúdo, repertório para te oferecer, que eu sei que vai realmente te dar resultado financeiro. Não é nem resultado só de pessoas, vai te dar um resultado financeiro e eu vou te provar. Que aí você, Exato. no final das contas, o que ele está pensando é impacto financeiro. E o conteúdo de competências, ele é fundamental para você implementar e conseguir esse impacto financeiro para esse cliente. Concordo. É isso mesmo. Maravilhoso. Eu ia te falar para você dar um último recado, mas você já chacoalhou as pessoas aqui nessa live. Eu já ia falar assim, Fernanda, diz para as pessoas então que tá em dúvida, mas acho que você já deu mesmo a sua percepção. Maravilhoso. Olha, nossa, foi muito gostoso o nosso papo. Até eu nem vi o tempo passando. Eu ficaria mais horas aqui falando sobre consultoria, que é algo que, enfim, eu gosto muito de falar. E nós vamos ter outras oportunidades, porque já já chega conteúdo novo aí sobre consultoria e a gente pode até marcar uma outra conversa aqui para a gente trazer os resultados aí da sua implantação, que eu tô super animada para saber. Me conte aí as cenas dos próximos capítulos. E Vai. Hã? Ele aprovando, a gente vai. Você já manda um joia lá no grupo de alunos que eu quero saber. E muito obrigada mesmo, Fernanda, de coração. Estou muito feliz mesmo que você tá conseguindo aí nas suas estratégias dar uma alavancada, né? Agora com um pouco mais de força pós-pandemia, voltando com tudo, para conseguir mais clientes, focando aí num nicho que para mim é um nicho muito bacana, pequenas e médias empresas. Vai com tudo, que eu tenho certeza que esse seu diferencial, além do seu perfil que já é maravilhoso, vai dominar o mundo aí, dominar São Paulo. Com a gente. É isso Família aí. dominar a bagaça aqui. Isso aí, família GPC dominando esse Brasil e precisando de mim, sabe, pode contar comigo, viu? Obrigada mesmo. Gente, uma boa noite. Obrigada mesmo. E desculpa que eu falo demais. Eu Foi empolgo. maravilhoso.
Gente, a pandemia, você põe uma pessoa que fala demais trancada dentro de casa, dá nisso. Aí na primeira vai falar tudo. Não, pergunta pro meu noivo, o pobrezinho, o que que ele passa comigo aqui durante todo o dia. Porque a gente trabalha em casa, foi algo que eu instituí nas minhas empresas, todas são home office desde o nascimento. E ele é meu sócio no instituto. Eu tenho uma sócia na DMO e ele é meu sócio no instituto. Então ele trabalha na minha frente, em casa, todos os dias. E eu converso pra caramba. E ele é super caladinho. Então pensa, como é que acontece aqui? É um monólogo. Eu falo, eu respondo. Aí eu achei outra que fala, pronto, a gente se Pronto. entendeu. É isso. Obrigada, viu, Fernanda? Foi um prazer te receber. Eu que faço o curso, a gente fica assim pensando, ai, como será que ela é? Como que será? Muito legal, olha, muito legal mesmo. Fiquei super feliz. Ai, que bom, que bom. Vamos continuar trocando figurinhas. E tô aqui torcendo pro seu sucesso. E vai me contando, viu? Gente, boa noite. Obrigada, Elis. Tchau, tchau. Beijo. Gente, foi ou não foi uma delícia esse papo com a Fernanda? Fala sério. O bom de ouvir essas histórias é que tem dia que você chora, tem dia que você chora de rir. E é assim, entendeu? As emoções nunca param na família GPC. É muito, muito gostoso. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada por terem ficado comigo aqui até agora. Beijo, gente!